É com muita honra que eu anuncio o próximo palestrante, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, atualmente vice-procurador-geral eleitoral, jurista, mestre, professor, doutor em Direito da UNB, deixa eu continuar, e professor da graduação e do programa de mestrado e doutorado do IDP Brasília. Vamos contar agora com a palestra sobre responsabilidade civil do Estado e tutela dos direitos fundamentais. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite que eu recebi do meu queridíssimo amigo Aldi para estar aqui, tendo o prazer de ouvir tantas palestras fantásticas e de dialogar com pessoas do mais alto nível intelectual. E gostaria também de agradecer ao doutor Bruno Dubé, procurador-geral do Estado. Essa Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, é uma matriz de grandes juristas, de grandes advogados, e é sempre uma honra estar perto dos senhores. Com isso, eu cumprimento e saúdo a doutora Fabiana Sicardi. Eu tenho a alegria de conhecer pessoalmente, como também a satisfação de conhecer pessoalmente o doutor professor Ander Schreiber, cuja palestra agora justifica o seu elevado renome. Gostaria de também cumprimentar a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, a doutora Inês Coimbra, e desembargador Couto de Castro, a quem também rendo as minhas mais profundas homenagens. Bom, senhores, a Constituição Federal, e o senhor já deve ter ouvido isso diversas vezes aqui, fixa que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, e isso se extrai dos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Carta. E por ali se assegura que se há um dano causado por um agente público nessa condição, haverá uma indenização, prescindindo-se de apuração de culpa desse agente. Então, o que é preciso é mostrar o nexo de causalidade do dano com relação a uma ação do Estado. Isso já traz enormes problemas técnicos sobre causalidade. A própria filosofia tem dificuldades em tratar disso, o que é a causa de alguma outra coisa. Mesmo que o Supremo tenha definido que essa causalidade tem que ser direta e imediata, ainda assim é difícil distinguir quando que há uma causa com essas características em certos casos concretos. Se essa dificuldade é intensa no campo da responsabilidade objetiva por uma ação do Estado, imaginem os senhores como não será muito mais complexo a questão de saber da responsabilidade do Estado por uma omissão. Aqui nós estamos diante de um não agir do Estado que gera um prejuízo para o particular. E essa questão pode ser abordada de diversos modos. Se vocês pegarem alguns precedentes do Supremo dos anos 90, começo da primeira década do ano 2000, vocês vão encontrar referências a que essa responsabilidade civil do Estado por omissão é uma hipótese de responsabilidade por culpa. Portanto, uma responsabilidade de ordem subjetiva. Portanto, não seria uma responsabilidade civil do Estado objetiva, como é aquela decorrente de uma ação positiva. Peguei aqui alguns trechos de acordos, se fala que essa responsabilidade por omissão exige culpa genérica do serviço público,
E, em outro caso, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva. Bom, nós temos vários modos de tentar enfrentar esse tema, e o que eu gostaria de propor aos senhores é uma visão que buscasse um apoio na doutrina dos direitos fundamentais para que a gente tivesse mais um enfoque possível dessa questão tormentosa. E, com isso, eu entro no tema que me foi entregue para este painel. Bom, eu acho que talvez seja interessante a gente entender essa responsabilidade do Estado por omissão a partir da noção de dever de proteção do Estado dos direitos fundamentais. Esse é um aspecto de teoria dos direitos fundamentais especialmente útil aqui para o estudo da responsabilidade civil por omissão. A doutrina dos direitos fundamentais estabelece que, mesmo os direitos de abstenção, aqueles direitos em que geram uma pretensão a que o Estado não atue, que ele não interfira, como, por exemplo, o direito à vida, a integridade física, a integridade moral, a liberdade religiosa, enfim, direitos a que o Estado se omita, mesmo esses direitos podem ter uma dimensão objetiva, na medida em que revelam valores que são essenciais para a ordem nacional e que impõem uma ação do Estado para proteger esses valores, para proteger esses bens jurídicos e fomentá-los. Então, mesmo os direitos que classicamente são tidos como direitos de omissão, eles têm um aspecto de direito à prestação, porque se extrai, a partir de uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais, se extrai um dever do Estado de proteger. Esse dever do Estado de proteger nada mais é do que um direito à prestação. Esse direito à prestação pode ser de ordem normativa, então estabelece-se leis para proteger esses bens, por exemplo, o direito à vida. Como que o Estado normativamente defende o direito à vida, principalmente incriminando o homicídio. É a forma mais eficaz de proteger a vida. Em outros casos, o que se exige é uma ação concreta dos poderes públicos para que se protejam certos bens. Por exemplo, com relação ao direito de propriedade, embora na sua origem significasse que o Estado não poderia tomar o bem de alguém, ele também agora, extraindo-se o bem jurídico protegido, aí, que é a propriedade, dentro dessa dimensão de que o Estado tem que proteger esse bem jurídico, também se pode dizer que há um dever de proteger, por exemplo, um bem imóvel contra a sua destruição, quer por parte dos elementos da natureza, um incêndio, uma enxurrada que destrua um imóvel, quer por meio quer essa ameaça ao bem, esse dano ao bem, tenha sido provocado por uma pessoa, né, por um indivíduo. Bom, esse dever de proteção também na doutrina dos direitos fundamentais, abre uma possibilidade de ação para o Estado. Quando se tem um direito à prestação, tipicamente de direito de prestação, o que é inerente aí é uma abertura de um leque de possíveis ações do Estado para defender esse bem, para proteger esse bem. O direito à prestação, na maior parte das vezes, ele abre para o legislador, abre para o administrador uma série de possibilidades de agir, com uma característica peculiar, é que se exige uma ação adequada para enfrentar o perigo.
Essa ação adequada vai ser medida a partir das circunstâncias de cada caso. E ela vai dizer respeito a um núcleo básico do bem, do direito fundamental que está sendo protegido. Bom, o que isso significa na prática? É que se exige que o Estado faça algo, mas, havendo várias possibilidades de agir, eu não posso exigir do administrador democrático, do legislador democrático, que ele assuma a posição ou a medida que eu imagino que seja mais eficaz, ou que haja um consenso em torno de aquela medida ser a mais eficaz. Porque tanto o legislador democrático quanto a administração democrática, eles têm essa margem de apreciação sobre a melhor forma de agir para debelar um perigo. E essa melhor forma de agir tem que balancear outros interesses que estão envolvidos. Às vezes, interferência nos direitos fundamentais de outras pessoas e, outras vezes, as próprias possibilidades financeiras do Estado. O que não pode haver e aqui vem um outro conceito da doutrina dos direitos fundamentais, que surgiu a partir da década de 70 na Alemanha, o que não pode haver é uma proteção deficiente desses bens. Então, nós temos o princípio da proporcionalidade, sempre nos indicou que não pode haver um excesso na atuação do Estado, e agora esse outro princípio complementar diz que não deve haver uma proteção insuficiente do Estado com relação a esses bens. Isso quer dizer o seguinte, que o Estado tem que agir para proteger. Ele dispõe de uma margem de liberdade para escolher como ele vai agir. O que não pode acontecer é que a sua providência seja inadequada dentro daqueles testes, talvez todos conheçam, né, dos testes do princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito. Aquela providência tem que ser adequada para, de alguma forma, resguardar o bem jurídico importante. O que é interessante é ver que esse núcleo do direito fundamental, que deve ser objeto de proteção, esse núcleo ele varia conforme as circunstâncias. Ele também cobra um exame de proporcionalidade em cada caso. E aqui entra uma outra categoria interessante da doutrina dos direitos fundamentais, que é o estado de sujeição. O estado de sujeição é aquele em que o indivíduo está, voluntariamente ou não, sob uma sujeição maior dos poderes públicos. Por exemplo, o preso, por exemplo, o conscrito, por exemplo, a pessoa que está internada num hospital público. Nesses casos, dada as restrições que o indivíduo sofre em favor de uma atuação mais intensa do Estado, de uma limitação de ações por estar sob esse estado de sujeição, nesses casos, o dever do Estado de proteger esse indivíduo vai ter um peso maior do que com relação ao indivíduo que está em liberdade, que não está numa relação de sujeição. E, se a gente levar em conta esse aspecto, a gente já afasta um critério que foi, há algum tempo, referido no Supremo Tribunal Federal para avaliar o dever de agir do Estado. Então, era uma hipótese de morte de um preso, e, num determinado instante, se falava em dever de agir, de proteger o preso, mas se dizia, se a morte ocorresse desse preso, o critério seria, se a morte desse preso ocorresse num espaço livre, né, o fato de ele ter morrido na prisão afastaria a incidência da responsabilidade civil do Estado. Esse tipo de critério, de dizer se a morte ocorresse no espaço livre, ela
ocorrendo no espaço de um presídio, né, numa relação de sujeição, se ele estaria afastado a responsabilidade civil do Estado, ela pode ser criticada com base justamente nessa doutrina do dever de proteção, que é mais intenso quando alguém está numa relação de sujeição. O que é interessante notar é que não se exige uma proteção 100% eficaz. É preciso alguma ação, mas a proteção 100% eficaz não pode ser cobrada. Por quê? Porque não há meios para garantir todos os direitos fundamentais em todo o tempo e em todos os lugares. Por isso que os direitos à prestação não levam a uma única providência devida, única que possa ser exigida em todos os casos. O dever de proteção abre para os agentes públicos uma margem de escolhas que vai ser o resultado justamente desse equilíbrio que ele tem que estabelecer entre as suas possibilidades fáticas e também a questão da interferência em outros valores constitucionais. Então, vejam, só para ter um exemplo aqui corriqueiro, o casamento é um instituto que é benquisto pelo sistema constitucional, é um valor que o sistema constitucional adota. Há várias formas de proteger o casamento. Até algum tempo atrás, se protegia o casamento incriminando o adultério. Mas será que essa é a única forma de proteger o casamento? O legislador tem um espaço de discricionariedade para, dentro do ambiente cultural e dentro das medidas que possam ser tomadas, e até diante da interferência sobre o direito de liberdade que o direito penal provoca, escolher outro meio, por exemplo, o de não aceitar efeitos jurídicos para o concubinato. Isso é uma forma também de preservar o casamento. Exerce o direito o dever de proteger esse instituto, mas que não vai ser tão eficaz quanto a incriminação. Mas isso que é importante, há um espaço de discricionariedade para ser adotado. Se a gente encarar a responsabilidade civil do Estado por omissão sob esse ângulo da proibição, da vedação da proteção deficiente, entendida a proteção da vedação deficiente ou defeituosa, como os portugueses costumam dizer, incluída essa visão, nós vamos ver que não é todo caso de omissão do Estado que vai gerar o direito de indenização. Mas, por outro lado, nós vamos ter também a possibilidade de dizer que também a responsabilidade civil do Estado por omissão ela é uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade objetiva que corresponde ao descumprimento de um dever de agir, o que reforça um outro aspecto prático relacionado com o ônus da prova. Na responsabilidade subjetiva, tipicamente, cabe à vítima provar que houve a culpa da parte que lhe causa um dano. Aqui, se nós dissermos que também essa responsabilidade por ato omissivo é objetiva, o que nós vamos... a conclusão que a gente vai poder chegar é que também aqui basta a pessoa alegar que sofreu um dano porque o Estado não agiu. E caberá ao Estado o ônus de demonstrar que tomou a atitude que era adequada e que era possível, que ele não feriu a vedação da proteção deficiente. Não há proteção deficiente
apenas porque o dano ocorreu. A proteção deficiente tem um outro sentido. Ela diz respeito à adequação da medida para, de alguma forma, enfrentar o atentado ao bem jurídico protegido pela norma de direitos fundamentais. Só para encerrar, vamos ver um exemplo aqui de aplicação disso. Imagine que haja uma rua mal iluminada e, nessa rua, alguém em primeiro lugar, imagine que nós estamos numa área aqui do Rio de Janeiro, numa praia, e, de repente, eu perco o meu celular. Estou falando com o meu celular. Já me disseram que de vez em quando acontece isso aqui. Lá em Brasília, a gente ainda está livre disso. São Paulo também, né? Eu tenho alguns amigos que me contam histórias terríveis. Em Brasília, vocês ainda podem falar no celular na rua, por enquanto. Então, imagine que alguém está falando no celular aqui na praia, passa alguém e furta esse celular. O Estado pode ser demandado porque não protegeu a propriedade, a minha propriedade, e por isso aconteceu o crime. Afinal de contas, o Estado tem que proteger os bens, o direito patrimonial. Ele faltou com o dever de agir para me garantir o direito de propriedade? É intuitivo que não. Isso aconteceu, vamos dizer, de um modo esporádico, né? Ou dentro de uma normalidade que a gente acaba tolerando. Mas imagine uma outra situação agora. Há uma rua escura e as lâmpadas estão sempre queimadas, e nessa rua escura, invariavelmente, acontecem assaltos. Ali, rotineiramente, há agressões físicas e agressões ao patrimônio. Imagine que o Estado, diante disso, isso tem que tomar uma providência. Aqui nós temos um caso especial que demanda um dever de agir especial. E o Estado diz, bom, vou colocar uma placa, né, no início da rua, dizendo rua sujeita a assaltos. Né? Fez alguma coisa? Fez. Né? Mas isso é adequado para enfrentar aquela situação de assaltos favorecidos por uma rua escura? Né? Nada. Então, aqui a gente poderia dizer que se trata de uma medida que se encaixa dentro desse conceito de proteção deficiente. E, quem sabe, provavelmente, ensejadora aí de responsabilidade do Estado. Imagine que o Estado diga, bom, eu vou, então, está acontecendo isso, esses assaltos são ensejados pela falta de iluminação, vou colocar lâmpadas, vamos iluminar bastante essa rua. Ou então, o Estado diga, bom, está havendo muito assalto, vamos colocar uma guarnição da Polícia Militar ali. Vejam agora essas duas situações. Nas duas situações, o Estado está exercendo o seu dever, exercitando o seu dever de proteção. Está tomando medidas para enfrentar uma situação específica de risco para bens juridicamente tutelados. A iluminação não vai prevenir que não haja nenhum assalto, mas ela, com certeza, vai reduzir o número de assaltos ali. Já será uma das providências possíveis de serem tomadas para a proteção do bem das pessoas que passam por ali. A colocação da Polícia Militar, de uma guarnição da Polícia Militar naquela rua, vai ser uma proteção ainda mais eficiente. Mas, em nenhum dos dois casos, vai deixar de ser possível, vai se neutralizar totalmente a possibilidade de um assalto. Eu digo para vocês, agora da experiência de Brasília, existe um batalhão da Polícia Militar ao lado de um centro comercial lá no Lago Sul, onde eu moro, no mesmo bairro que o Aldi. E, volta e meia, existem assaltos dentro desse centro comercial, ao lado do batalhão da Polícia Militar. Havia uma lotérica lá que
Faliu, fechou depois, né? Mas vejam, é uma providência eficiente, mas que não zera a possibilidade de haver o atentado ao bem jurídico. De qualquer forma, a escolha de uma ou de outra vai responder ao dever do Estado de agir. O Estado, para escolher se vai só iluminar, ou se, além de iluminar, vai colocar um batalhão da polícia ali, ele vai ter que fazer balanços sobre a possibilidade de agir, o número de policiais de que ele dispõe naquele momento, os custos disso, perto de outras obrigações constitucionais que ele tem que cumprir. Não é porque o Rio de Janeiro, supostamente, é mais perigoso do que algumas outras cidades, que nós vamos colocar um policial seguindo cada pessoa. Isso é impossível de se fazer. Então, veja, isso daqui é importante porque a gente pode, a partir desses aspectos de doutrina, de teoria... Nossa, passei 5 minutos, para concluir. A partir da importação de aspectos, de tópicos da teoria dos direitos fundamentais, nós vamos poder fazer uma abordagem mais técnica e, por isso mesmo, mais persuasiva e menos irracional no trato das questões da responsabilidade civil por omissão. Muito obrigado.